Oi, Beth. Boa Olá, tarde. Oi, Tudo Beth. bem? Oi, Oi, Jéssica. Lúcia. Tudo certo? Tudo certo? Boa tarde. Que bom. Eu adoro que o Teia quase só tem live com mulherada. É quase sempre assim. É muito bom. É bom, tem que ocupar os espaços, né? Ocupando espaço, isso aí. Bom, bem-vindas e bem-vindos a todos que estão conectando aqui na live agora. Essa é uma programação do TEI Aparelheiros, que é um programa da DESAMPA, que implementa coworkings públicos e municipais nas franjas da cidade. Nós já temos 5 unidades do TEIA, uma delas em Parelheiros, um dos primeiros coworkings rurais voltados à agricultura que eu acho que a gente tem notícia. E além desse programa, a DESAMPA, que é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, onde eu trabalho, sou gerente lá na DESAMPA, nós também prestamos orientação e assessoria para microempreendedores, seja você formal ou informal. Então, eu vou deixar aqui nos comentários também alguns telefones e alguns e-mails, depois a Beth pode indicar aqui para vocês. Então, nós estamos com os expedientes do TEIA suspensos nesse momento, também o parte, né, do atendimento presencial. Então, o máximo possível, quem precisar, entre em contato online e a gente continua com uma programação sempre trazendo pessoas super dispostas como a Lúcia. Lúcia, muito obrigada de estar disponibilizando seu tempo para participar da programação do TEIA. E acho que é isso. A Beth representa a Associação Pro Brasil, que é uma das nossas entidades executoras do TEIA, que é lá de Parelheiros. E quem quiser saber mais pode acessar também, desampa.com.br/TEIA. E, bom, vamos falar de um assunto super interessante. Eu fiz o meu TCC em segurança alimentar, então eu sou super ligada nesses assuntos. Foi do ponto de vista de direitos humanos, que eu fiz o curso de Direito. Então, vou acompanhar aí com vocês também. Parabéns pelo tema. E vou passar a bola para a Beth e conduzindo aí com a Lúcia. Abraço, Show, gente. Jéssica. Obrigada. Legal, obrigada. Então é isso, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Mais uma live aqui do TEI Aparelheiros, né? Como a Jéssica colocou, a gente um espaço de coworking público gerido pela Associação Pro Brasil, né? E com o apoio da Bloomberg Philanthropy e Projeto Ligue os Pontos. Hoje a gente está aqui com a Maria Lúcia, com a querida Lúcia, né, que já veio aqui numa live com as mulheres da Rapa, falar um pouquinho sobre agroecologia, né, feminismo, as mulheres na luta e no campo. E hoje a Lúcia vem agora falar com um tema muito importante, que é a questão do campo, né, da cidade. Então, trazendo, né, o campo na cidade, a cidade no campo, né, conexões rural e urbana na região metropolitana de São Paulo. Então, a Lúcia vai trazer alguns conceitos para a gente, ela é especialista na área, eu vou passar para ela se apresentar. Lúcia, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você, um pouquinho da Macroambi, do que seria esse projeto. E é isso, Lúcia, pode iniciar a sua apresentação. Boa tarde, obrigada. Mais uma vez, eu quero agradecer muito ao TEIA por essa oportunidade, né, por nos prover esse espaço aí, que tantas lives interessantes estão acontecendo. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada, Beth, aí, por mediar. Eu sei que você também é da área, né? A Beth é geógrafa, então ela vai me ajudar muito aí, no que eu vou mostrar aqui. Eu já estou anotando, ó. Eu estou aqui como aluna também. Agradeço demais. E vou começar falando um pouco de mim, né? Eu sou engenheira agrônoma de formação. Eu fui servidora pública durante muito tempo, durante quase 30 anos, agora me aposentei, e eu sempre trabalhei com esse extremo sul de São Paulo, ou no extremo sul de São Paulo, seja na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, aí olhando mais para a questão ambiental, como gestora das APAS, e também como coordenadora de planejamento e desenvolvimento de Parelheiros. Então, essa região onde o TEI Aparelheiros está, é uma região que eu gosto demais, que eu passei minha vida inteira profissional trabalhando nela ou com ela, morei inclusive. Então, além de tudo por isso, é um grande prazer estar dialogando com o TEIA. Bom, eu sou atualmente doutoranda, eu faço doutorado na Universidade Federal do ABC, no programa de Planejamento e Gestão Territorial. E aí eu faço parte, né, como pesquisadora, eu faço parte
do programa MacroAmbi, que é um programa suportado pela FAPESP, que tem várias universidades, a Universidade de São Paulo, especialmente Procam, a Faculdade de Saúde Pública e a UFABC e outras universidades também, que se chama MacroAmbi, Governança Ambiental na Macrometrópole Paulista, face à variabilidade climática. Oi? E aí, dentro desse programa, existem vários GTs, vários grupos de trabalho. Um grupo de trabalho é o grupo de dinâmicas territoriais. É a esse grupo que eu faço parte. Ele é coordenado pela minha orientadora, que é a professora doutora Luciana Travassos, a quem eu agradeço muito também por dar a oportunidade aí, por me ajudar tanto. E dentro desse grupo, a gente tem um grupo que ainda é informal, que se dedica às ruralidades metropolitanas. A gente chama ele de GT Ruralidades Metropolitanas. E é desse lugar que eu faço a minha apresentação de hoje, essa live, e um desafio aqui que eu tenho, que é dialogar entre o técnico e o que não é técnico, e o que é empírico, né? Acho importante a gente também pontuar conceitos, até porque é a partir deles que a gente também propõe políticas públicas, né? A partir da realidade, mas também a partir de alguns conceitos. Então, é isso que eu vou tentar fazer hoje, né? Eu sou também membra da RAPA, da Rede de Agricultoras Periféricas Paulistanas Agroecológicas, e eu já tive no TEIA pela RAPA, e aí pela RAPA eu sou representante no Conselho de Desenvolvimento Rural Solidário e Sustentável de São Paulo. Vou falar um pouco disso quando eu falar de políticas públicas. Então, basicamente, eu queria dividir um pouco essa apresentação, né? Falar um pouco da minha pesquisa, né? Falar um pouco de conceitos rural e urbano, como esses conceitos estão evoluindo, como eles dialogam, e aí é uma parte um pouquinho mais teórica, e aí depois falar da região metropolitana, que é o nosso objeto, né? Da discussão de hoje, mostrar um pouco da região metropolitana, falar um pouco de políticas públicas em geral, e também do município de São Paulo, daí falar das agriculturas paulistanas, que são várias, que são diversas. E aí, quando eu divulguei, muita gente falou, que legal, você está pesquisando agricultura urbana. Sim, eu estou pesquisando ruralidade metropolitana. Mas isso dialoga com a agricultura urbana? Sim, mas parece esquisito, né? Porque eu estou colocando aqui a ênfase na palavra rural, ruralidade, né? E estamos dialogando também com a agricultura urbana. Então, é muito diverso, né? Vocês vão ver que a realidade da região metropolitana, que é só um pedacinho, que é só uma metrópole, já tem muitas realidades, né? Muitas paisagens diferentes. E é importante que a gente leve isso em conta. A minha pesquisa, lá na UFABC, está no começo, né? Eu estou aí no 2º ano do doutorado, ainda não comecei a fazer pesquisa, eu só estou estudando e fazendo disciplina, e tentando transpor um pouco da minha experiência empírica, né? É diferente quando a gente vai para a academia ou quando a gente volta para a academia, porque é uma outra linguagem, né? E não dá para a gente partir só do ponto de vista empírico. Eu não estou lá para contar uma história, né? Estou lá para fazer ciência. E isso é um desafio muito grande, né? Porque eu tenho muita dificuldade em sair um pouco desse lugar de, literalmente, colocar o pé no barro, né? Que é do que eu gosto de verdade. Então, está sendo bom ter esse distanciamento, olhar um pouco mais longe, né? E a minha pesquisa é sobre as ruralidades, no plural, né, na macrometrópole paulista. É maior do que a região metropolitana. A macrometrópole paulista, ela contempla também a região metropolitana de Campinas, de Sorocaba, da Baixada e do Vale do Paraíba. Eu não sei se eu vou trabalhar com tudo isso. E esses pedaços aí intermediários, né? Então, aí é uma conexão de metrópoles, né? E nessa conexão de metrópoles, esses espaços rurais, eles são muito importantes. E existe muito pouco conhecimento sobre eles, né? A gente olha muito pouco para esses espaços. E quando olham,
olham numa perspectiva assim, ainda não são urbanos, né? E como se fosse o destino desses espaços virar urbano, né? É um urbano vir a ser. É por isso que a gente faz questão de chamar de ruralidade metropolitana, né? Mas há várias discussões aí sobre esses termos, né? E essas discussões, elas mostram que, de fato, não existe consenso e existe muito o que estudar, né? Não tem uma coisa sacramentada, né? É neste campo, vamos dizer, é um campo novo de pesquisa. E aí muitos termos, né, se usam, né? Eu estou falando do rural metropolitano, que vai contemplar, em princípio, aquilo que não é urbano e que tem várias gradações, tem diferenças. Então, tem espaços que são rurais mesmo, de verdade, e tem espaços que são de interface. E aí, o mais comum é se falar de periurbano, né? Se falar de franja urbana, ou franja rural urbana, ou borda da cidade, ou espaço de transição, ou interface, né? E aí, quando a gente fala periurbano, ou quando a gente fala franja, a gente está olhando a partir da cidade, né? É a beirada, né? Então, quer dizer, o urbano está no centro, né? E essas periferias, né? Então, essa característica aí rural, ou de interface rural-urbana, ela é periférica, nunca está no centro, nunca está no centro da discussão. E nós estamos vendo, sobretudo agora nesse contexto tão difícil que estamos vivendo aí, de pandemia, e onde as pessoas, nós temos, ou deveríamos ter muito mais, no meu entendimento, limitações de mobilidade, e a gente está buscando comprar alimentos que são produzidos perto das nossas casas, né? É interessante observar como os serviços de delivery que trabalham com esses agricultores e agricultoras que estão nesse cinturão aí periurbano, eles estão importantíssimos, né? Todo mundo que está no periurbano, no rural metropolitano, e que produz agricultura de base agroecológica, está escoando a sua produção, porque as pessoas estão precisando comer bem e se ligando da onde vem o alimento, que não vem da prateleira do supermercado, não é lá que ele nasce, né? Existe alguém plantando, e para que essa pessoa plante e continue plantando, é preciso que haja, sim, um suporte de políticas públicas, porque se não tiver, é avassaladora a força do urbano, né? A especulação imobiliária e também os grandes empreendimentos de infraestrutura na região metropolitana de São Paulo tem uma força avassaladora, né? É muito grande, o preço da terra é muito alto, né? E se não olhar para esses espaços rurais metropolitanos com uma outra lente, né, eles de fato tendem a desaparecer. Importante colocar isso em política pública. E para colocar isso em política pública, a gente tem que conhecer um pouco mais sobre o que a gente está falando, né? Que rurais metropolitanos são esses? Onde é que eles estão? Quem vive lá? O que é que se faz ali? Né? E, enfim, então esse é o contexto da minha pesquisa, que eu não sei ainda, eu não posso dizer exatamente, né, o que eu estou fazendo, porque eu ainda estou tateando aí, no ponto de vista de teórico, né? E eu sei que eu vou trabalhar com território, e temos a intenção de colocar também um olhar de paisagem em algumas áreas, né? Trabalhar numa escala grande, numa escala que é a escala da macrometrópole, não permite a gente olhar as coisas de perto. Se a gente não olhar de perto, a gente também não entende as diferenças. Então, a ideia aqui é ter um olhar mais amplo e uma aproximação para alguns, né? Algumas áreas, que eu não sei ainda quais são, né? Uma delas, provavelmente, vai ser o extremo sul de São Paulo, aí, de Parelheiros, né? Então, é importante a gente delimitar isso, né? Tem uma autora aqui, ela chama Barsky, ela fala assim que os estudos das áreas de interface rural-urbana apresentam pouco consenso no que tange as formas de delimitar, as formas de interpretar conceitual e geograficamente.
Isso se reflete, portanto, num planejamento ou uma falta de planejamento para esses espaços, porque eles se definem pela indefinição. Eles não são nem rurais e nem urbanos. Então, se não é rural, aquele rural profundo, que a gente vai pensar aí, por exemplo, em agronegócio, né, eles não são assim. E muitas políticas públicas voltadas ao rural, elas vão ser voltadas a esse tipo de rural. Né? E, ao mesmo tempo, as políticas públicas voltadas ao urbano não dão conta desses espaços, sobretudo dos espaços de interface. E aí ficam num limbo. Né? Não tem uma política pública adequada, não são ouvidos, não tem lugar de fala nos debates, né? E, ao mesmo tempo, tem uma potência muito grande. Né? Não vou falar disso, mas tem muita gente falando, né, de como esses arranjos aí estão acontecendo nas periferias, de produzir alimento e levar esse alimento a quem precisa. Isso é uma potência imensa. Né? E se a pandemia fez com que isso se explicitasse, né, que não era percebido, que não seja perdido, né, que não seja só no contexto de crise, né, que se olhe para essas infinitas possibilidades aí criativas, né, desses espaços, que eu vou chamar de ruralidades metropolitanas, e eu vou falar de um rural mais profundo, dentro da metrópole, e falar também desses espaços, que eu prefiro chamar de espaços de interface, do que de franja, ou de borda, ou de periurbano, ou de espaço de transição. Transição significa ir para algum lugar, né? Sair daqui e ir para lá. Isso é transição. E o nome que a gente põe nas coisas tem força, eu acredito. E então a transição desses espaços, se não houver conhecimento deles, que sejam políticas públicas que façam uso como eles são, então essa transição vai se dar para o urbano, né? Então, eu gosto de falar interface, porque a interface pode permanecer como interface, né? E essa riqueza da interface, essa riqueza da fronteira, é interessante e nos importa, né? Ainda falando conceitualmente, né, existem aí autores, e é super importante, né, na geografia, sobretudo, né, uma gama de autores aí inspirados, né, um eminente geógrafo, um Lefebvre, se eu estiver falando besteira, a Beth me corrige, né, que trabalha com a hipótese da urbanização extensiva. É tudo urbano, né? Tudo urbano, porque a modernidade é urbana. Então, o rural é uma condição a ser transposta, né? É uma condição transitória a ser transposta, historicamente, né? Isso é super bacana, né? Mas, se não for devidamente analisado, pensado para a realidade, sobretudo para a realidade dos países do sul global, né? Dos países da América Latina, da África, da Ásia, a gente corre o risco de fato, pensar que é tudo urbano, né? E na verdade, não é assim, né? Existem gradações. Então, existem autores muito importantes no Brasil e fora do Brasil que aí vêm beber dessa fonte e que vão chamar esses espaços rurais, metropolitanos, de territórios funcionais intermediários, né? Que é um nome bonito, né? Mas já coloca o intermediário, né? Já para mim, já dá uma ideia de... É uma coisa que não é isso nem aquilo, né? E então nós, desse grupo de pesquisa, a gente cada vez mais usa o termo ruralidade metropolitana, que não é para discordar do Lefebvre, mas é para dizer, existe e tem que ser olhado, né? Nós chamamos de ruralidade metropolitana, porque aí existe um vasto campo de pesquisa, de estudo, de política pública que precisa ser construída para essa realidade metropolitana, né? Que não pode ser vista pela falta, não pode ser vista por uma coisa que não é isso nem aquilo, não pode ser definida pela carência, né? Não podemos definir nada pela carência. Tem que olhar de dentro desses espaços, olhar para eles e olhar a partir deles, né? A partir de quem vive ali, a partir de quem produz ali.
Então, perfeito. Lúcia, inclusive, entrando nessa pauta de delimitação, né, tem uma pergunta que eu acho que seria pertinente para esse momento, né, desse olhar dessas regiões, né? O Márcio Alexandre coloca aqui nessa pergunta como é difícil, né, delimitar, né, esses espaços, apesar que a gente consegue ter esse olhar e percebê-los, né, mas como medir, ele pergunta, né, como delimita esse espaço no ponto de vista aí, né, da sua pesquisa, no ponto de vista científico, então, como que é delimitado, né, a gente tem isso no plano diretor, como é isso, tá. Lúcia, como que se faz? Eu vou falar um pouco disso para a cidade de São Paulo, Márcio, mas a tua pergunta, o Márcio, meu colega de faculdade, viu? Muito prazer, Márcio, de te ver aqui, né? Exatamente esse é o desafio. Nós não temos uma régua para delimitar isso, nós estamos construindo, né, essa régua. Existe um estudo que foi feito, puxa, eu não vou me lembrar aí o nome do instituto, né, mas são vários pesquisadores, né, inclusive a Tânia Bacelar e um professor da Universidade Federal de Pernambuco, chama João Bitum, a Lívia, que também estuda isso, foram olhar para o rural brasileiro. E aí criaram 26 categorias de rural brasileiro. Nenhuma delas exclui, eles falam, não estamos trabalhando com rural metropolitano. Ele existe, mas a gente não está trabalhando porque a metodologia que a gente usa não serve para ele. A gente tem que inventar uma nova metodologia para isso. Então, Márcio, a gente pode dialogar mais, né? Inclusive com outros pesquisadores aí do grupo que eu estou, que estão mais avançados nisso, né? Eu vou mostrar um pouquinho só do município de São Paulo, tá? Legal tua pergunta, né? E antes de passar, então, para a região metropolitana, só mais um conceito, né? Se contrapondo aí a este rural que desaparece, né? Que é tudo urbano, que é esse urbano extensivo, né? Ou seja, não existe mais rural no mundo moderno. Tem uma outra linha, né, de pesquisadores que no Brasil, o Márcio é agrônomo, quem é agrônomo conhece bem, que é o Graziano, né, o Graziano pai, né, o Zé da Veiga, o Abramovay, que vão colocar, então, a denominação de novo rural. O Graziano falou isso, novo rural brasileiro, né? Então, a gente pode chamar de novo rural, de nova ruralidade, de ruralidade contemporânea, né? Os pesquisadores falam de ruralidade contemporânea. Daí é importante a gente olhar que é para esse rural que a gente está olhando, né? E ele tem algumas características que são bem importantes para a gente delimitar, ainda não territorialmente, Márcio, né? Mas pelo menos conceitualmente, do que a gente está falando, que é o novo rural, essas novas ruralidades, elas não se confundem com agrário, né? Não é a mesma coisa que agrário. E não é só agricultura, porque o olhar não é setorial, é um olhar territorial. Então, ele não se define pela agricultura, mas sim por esses territórios, onde existe agricultura, mas existem outras atividades também, que dialogam com a agricultura, né? Então, esse rural, a gente chama de pluriativo, né? São várias atividades, né? Por exemplo, aí falando da região de Parelheiros, basicamente a agricultura, né, e turismo, ecoturismo, turismo rural, turismo de base comunitária, né? E também atividades voltadas à cultura, tá? Que coexistem. E outra característica, né, que ele é multifuncional, então tem várias funções. Então, estou falando aqui de uma função de produção de alimentos, né, mas também de produção de água, né, de proteção da biodiversidade, de proteção de paisagens que são culturalmente importantes e historicamente importantes. E também de funções mais voltadas ao econômico mesmo e ao social. Então, são muitas as funções, não é só produzir alimento. Outra característica é que não se define em oposição ao urbano, e sim em conexão com o urbano. As fronteiras entre o rural e o urbano, e isso
tem a ver com o nosso desafio aí, Márcio, conceitual, né, e também de mapear, elas são difusas, elas são porosas, existem várias gradações, e isso está sempre mudando, isso é muito dinâmico, porque não é o rural ou urbano, pode ser rural e urbano. E na nossa legislação brasileira, a gente tem duas categorias, rural e urbano. Não tem alguma coisa, essa alguma coisa, é dessa alguma coisa que a gente está falando, né? E espero que possamos aí, daqui a alguns anos, né, a pesquisa do Márcio, a minha, várias pesquisas, a gente está podendo responder melhor a essa pergunta que foi tão oportuna, tá? A gente já está com 25 minutos, Beth. Isso. Então, vamos mostrar um pouco da região metropolitana? Vamos sim. O pessoal está interagindo bastante aqui, e aí vou pedir aqui para vocês que estão nos acompanhando, acho que no momento, numa etapa final, também vou contemplando as perguntas para a Lúcia respondendo mais para o finalzinho, né, Lu? O que você acha? Legal. Acho bacana, porque eu me preparei para falar um pouco da região metropolitana, daí mostrar um pouco de mapa, mostrar um pouco aí de questões administrativas, territoriais, e depois do município de São Paulo, e a gente guarda um tempo, né, para a gente ir trabalhando com essas interações que são super bem-vindas, né, super ricas. Eu tenho muita expectativa aí por essas perguntas. Isso, fomenta muito debate, né, Lúcia? E aí, no caso, a gente vai colocar qual slide? Conexões Rural, Conexões, né? Que tem os mapas. Compartilhar já aqui para vocês. Enquanto eu tomo água aqui. Isso. É isso, Lúcia? É isso, já tá visível aí para o pessoal? Eu acredito que sim. Tá. Então, aqui dá para a gente ver a região metropolitana de São Paulo. O fundo é uma imagem de satélite, e aí tem essa delimitação, né, que está em laranja, da região metropolitana de São Paulo. E aí são esses 39 municípios da região metropolitana. Beth, talvez tenha um slide antes desse ou não? Não, esse é o primeiro. Talvez esse é o primeiro. Isso, né? E aí, em laranja, no meio, né, da região metropolitana de São Paulo, essa vasta mancha é o quê? É a mancha urbana. É aquilo que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, considera urbano. Esse dado é de 2015. Esse é o último mapeamento, salvo engano meu, que temos do IBGE. E para onde a gente vai olhar, né, nessa conversa de hoje? Para o que está fora dessa mancha laranja. Aí sim você pode passar um outro slide. Então, esse lugar, né, que está fora da mancha é para onde a gente vai olhar, né, nessa live de hoje. Pode passar, mais um. Tá? E aí, então, essa máscara, né, dessa área que não é urbana, que contempla, então, o rural, né, e as diversas formas de territórios aí de interface rural-urbano. Acho que é melhor a gente voltar para o primeiro slide, só para falar um pouquinho de localização, ainda bem que você conhece, né? Então, aqui a região metropolitana, eu estou mostrando aqui no extremo leste, né, essa ponta, né, que já é a região já de Mogi das Cruzes, né, Salesópolis, que é uma área que tem uma grande tradição de produção, né, sobretudo de hortifruti granjeiro. E aí, para o lado norte, né, aí a gente já vai ter aqui Guarulhos, né, meio nordeste, e essa parte bem norte, atrás do Parque da Cantareira, que vai mostrar, então, os municípios de Mariporã, que é uma região onde predominam, né, está havendo predomínio de condomínio, né, e de sítios de lazer, que vão ser instalados, estão sendo instalados sobre essas antigas áreas aí de produção agropecuária, né.
Do lado oeste, assim, noroeste, aqui tem a aldeia Terra Indígena, Jaraguá, e também a gente vai falar um pouco, né, do assentamento da Comuna da Terra Irmã Alberta, que é um dos 3 assentamentos do MCT que existem na região metropolitana de São Paulo, tem mais 2, esse aí é na divisa de São Paulo com Cajamar, aí tem o Dom Tomás Balduino, que se não me engano é em Franco da Rocha, e Dom Pedro Casal, não sei dizer esse nome, que estão também aí nessa região mais noroeste, aí Franco da Rocha e Cajamar. Aí vindo para oeste, a gente não tem quase mais nada, né? A cidade ali realmente chegou quase no limite da região metropolitana. E aí indo para o sul, aí temos essa área grande aí, né? Não urbana, que aí vai pegar aqui desde Cotia, Itapecerica da Serra, São Lourenço, e vai juntando aqui com Parelheiros, né, que é onde o TEA está, e indo para aí São Bernardo, Ribeirão Pires, que já liga com Mogi. Então, esse território super vasto, né, e super diverso, que eu posso chamar, né, de ruralidades metropolitanas. E pode continuar, Beth. Aí, se a gente já viu, tá. Aí, só para mostrar. Bom, aí eu peguei o IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o IBGE, ele divide, ele vai fazer as suas análises por município, né? E ele também divide os municípios em setores censitários, que são áreas menores, onde é feito o censo. Né? Então, as informações que a gente pega no IBGE, elas estão por setor censitário. Aqui nesse slide, eu estou mostrando, fora da mancha urbana, os setores censitários que estão em cinza, claro, que é aqueles que o IBGE considera setores censitários rurais. Né? E entre esses setores censitários rurais e a mancha urbana, a gente também tem um território, né? O que são esses setores não rurais fora da mancha urbana? E aí eu não estou dizendo absolutamente que o IBGE considera rural, né? Esse dado é de 2010. Em 2017, o IBGE lançou um caderno com uma outra metodologia que provavelmente ele vai usar no próximo censo, se censo houver, né? Porque, infelizmente, estamos vivendo aí um desmonte muito grande desses órgãos que geram informações fundamentais para qualquer planejamento, e é incrível a quantidade e a qualidade das informações e o que a gente pode fazer com elas, e estão disponíveis publicamente, e o que a gente não consegue entender, a gente escreve para o IBGE e pergunta e eles respondem. Né? Então, eu quero fazer aqui um parabéns aí, ó, à equipe do IBGE. Um órgão muito importante para o Brasil. Resistamos, né? Mas aí não é porque o IBGE falou que o setor censitário é rural, que ele é rural, enquanto paisagem, né, que ele é esse rural que a gente está falando. Por quê? Porque existem limitações também. O IBGE trabalha com o quê? Trabalha com o que o município diz. Né? Então, quando o município, no seu plano diretor, determina que uma área é rural, o IBGE fala essa área é rural. Quando o município não determina, ele considera que não é. E quando o município não determina nada, né, o IBGE pode ir lá ver, né, e pegar outras informações para saber. Então, o que eu quero chamar a atenção nesse slide, né, aqui é a mesma coisa, pode passar, exatamente, eu tirei a imagem de satélite, pode ir no próximo. Esse lugar aí, você está vendo, Beth, que tem uma mancha redonda, bem redonda. No extremo sul. Isso, esse redondo, né? Esse redondo que o IBGE não considera rural, né? E é legal a gente olhar para esse redondo, que ele mostra claramente o que acontece quando a gente não tem uma política pública, não tem uma metodologia para delimitação. Então, fica muito a critério do município. Aí o município, por seus critérios políticos, econômicos, ele diz que essa área rural não é. Né? E foi exatamente o que aconteceu, que vocês vão ver que é redondo, né? Nenhum setor censitário é redondo, né? As coisas não são redondas, né? Aí a impressão que dá
é que o município fez um raio com compasso no mapa, né, em volta do centro urbano, para definir o que era urbano, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Só que isso não dá conta absolutamente dessa realidade, né? Porque não dá para traçar a realidade com compasso. Pode passar. Incrível. Incrível, né? Interessante. Interessante. Aí, olhando para esse dado, né, do setor censitário do IBGE, o IBGE ele divide, eu não sei se está dando para ver, para mim está muito pequena a legenda, né? Mas não preciso olhar a legenda, vou explicar ela. Não, isso, eu consigo ver, consigo, isso. Então, o IBGE, ele considera, para os setores rurais, 5 tipos de setores rurais. E para os setores urbanos, 3 tipos de setores urbanos. Aí a gente começa a se aproximar um pouco mais da realidade. Então, eu fiz esse mapeamento, né, que foi um primeiro esforço. E aí vai mostrar um verde clarinho, né, zona rural, exclusiva e aglomerados. Isso é o que os municípios consideram rural. Aí depois tem outros aglomerados rurais, núcleos rurais, e 5 categorias, né? E nos setores urbanos a gente tem 3, né? Então, a área urbana, mesmo consolidada, e esse laranja, né, que é bem importante, né, que é área não urbanizada de cidade ou vila. Então, esse redondo é assim que ele chama para o IBGE. O que é isso? É uma área não urbanizada de cidade ou vila. E por que ela é considerada como urbana se ela é não urbanizada? E aí o vermelho, que está bem em volta da mancha urbana, que é a área urbanizada de cidade ou vila. Nessas áreas vermelhas é onde tem a maior parte da ocupação da expansão urbana, né, e dessa expansão urbana dita irregular, né? E aí existem sim também várias áreas aí de agricultura urbana dentro desses assentamentos, né? Mas interessa eu falar desse laranja, porque isso me instigou muito, né? Como que assim é redondo, né? E como que é uma área não urbanizada de cidade ou vila. Pode passar. Opa, deixa eu tirar o zoom. Isso. Olha ela lá. Aí esse é o município de São Lourenço da Serra. E a gente consegue ver uma estrada aí no meio, que é a Regis Bittencourt. Né? Olha só. Que vai para o sul, né? Então, ao considerar como urbana essa área, existe uma intenção, penso eu, né? Uma intenção de urbanização, né? E porque, administrativamente, quando uma área é considerada rural, ela tem que seguir, para o parcelamento de solo, né, para a divisão do solo, ela tem que seguir o módulo rural do INCRA, que na região metropolitana de São Paulo é 20 mil metros, né? Então, são 2 hectares, né? E não pode parcelar o solo menor do que isso, legalmente. Então, aí já existem impedimentos para condomínios, por exemplo, né? Condomínios que são áreas para segunda residência, áreas de lazer, que tendem a trazer uma valorização da terra muito grande, né? E que estão sendo bastante procurados pelas pessoas. O que acontece quando uma área é colocada como urbana, uma área que não é urbana de verdade, né? Aí tem vários produtores rurais, aí tem ecoturismo, aí produz água, isso é região de proteção aos mananciais, né? Ela é considerada como urbana. Significa que vai poder ter parcelamento de solo menor que 20 mil. Então, vai poder ter condomínio, vai poder ter bairro. E esses condomínios, eles tendem a elevar muito o preço da terra, né? E expulsar a população que está ali. Que um agricultor ou uma agricultora familiar, uma família que vive dessa terra, historicamente vive dessa terra, ela não pode fazer frente a isso, ela não tem dinheiro para fazer frente a isso, né? O que acontece? A terra para de ser medida por hectare e passa a ser medida em metro quadrado. Quando eu vou em Parelheiros, nas partes mais sul
de Parelheiros, ali em Marcilac, né, região do Gramado. A foto que eu coloquei na chamada, né, que eu escolhi para colocar na chamada dessa live, é o município de São Paulo. Ali é distrito de Marcilac. E se eu olho para aquela paisagem, não tem nada de periurbano ali, né? Nada de periurbano, né? E ali é uma área de produção de hortaliças e tal. Ali, quando eu for lá comprar uma terra, eu vou perguntar quanto vale um hectare de terra, né? Não quanto vale um metro quadrado. Né? Um metro quadrado é aqui na minha casa, na área urbana. Então, considerar essas áreas como rural, eu não sei se isso é certo ou errado do ponto de vista teórico. Agora, eu estou falando do ponto de vista tributário e administrativo. Né? Considerar essas áreas como rurais significa que quem vive ali não vai pagar IPTU. Né? E que vai continuar medindo a terra por hectare. Então, o parcelamento mínimo é 2 hectares. Então, isso é importante no contexto da região metropolitana de São Paulo, para que essas áreas não desapareçam. E aí, claramente, dá para entender que, sendo ao longo da Regis Bittencourt, existe intenção de colocar eixo industrial, e uma série de usos aí, ou seja, o mercado está de olho nessas áreas, né? E ele olha muito mais longe do que a gente. Eu estou olhando aí para o agricultor, para a família de agricultor continuar produzindo, eu não estou fazendo conta, né? Não estou fazendo conta de quanto isso daí pode gerar de venda de condomínio. E mais, do ponto de vista dos municípios, sobretudo dos municípios pequenos, né? Considerar uma área como urbana permite que o município tribute como IPTU. Isso quebra as pernas, né, dos agricultores familiares. Mas isso permite que o município aumente a sua arrecadação. E, sobretudo, nesses municípios que estão em área de proteção e recuperação aos mananciais, que tem aí uma série de restrições, né, a industrialização e alguns usos aí não compatíveis com a produção de água, e então resta o IPTU como fonte de renda para o município. Então, é compreensível que o planejador pegue um compasso e faça esse círculo, porque ele precisa de arrecadação de IPTU. E aí eu volto para o limbo, né? Enquanto a gente não construir políticas públicas para essas áreas, a gente vai estar se equilibrando, né? Entre o rural, entre o urbano, entre a necessidade de arrecadação do município, entre a necessidade desse agricultor familiar de acessar políticas públicas, que se ele estiver no urbano ele não acessa, né? E aí é importante a gente dizer também que a atividade rural, seja onde ela estiver, ela pode não pagar IPTU. Existe esse direito garantido pelo Estatuto da Terra. Mas aí tem que provar que é atividade não rural, mas agrícola. Aí tem que ter nota fiscal do produtor, né? Para poder pleitear do município que o IPTU não seja cobrado ali, né? Nós colocamos isso no plano diretor de São Paulo, e aí eu já vou passar para a minha próximo item aqui, né, da minha fala, que é sobre superar esse limbo, né, e falar um pouco de políticas públicas, né. Nesse sentido, né, aqui eu estou mostrando, dentro da região metropolitana de São Paulo, só 3 realidades totalmente diferentes, né. Aqui é Mogi das Cruzes, né, áreas grandes de produção, né, estufas grandes de hortaliças, né. Aqui, do outro lado, aí no noroeste, é a Comuna da Terra Irmão Aberta, né, é o assentamento do MST, um dos assentamentos do MST que estão em São Paulo. E aqui, Parelheiros, né, áreas de agricultura, aqui na beira da Billings, e o ecoturismo aí juntos, né. E é importante, então, nesse sentido, olhar para essas ruralidades metropolitanas, porque isso significa uma possibilidade de desvelá-las, né? Significa tirar o véu,
né? Tornar visível, né? Então, tirar do limbo, porque esse limbo, ele é um limbo, né? E é interessante, talvez para o mercado, para a especulação imobiliária, e não é interessante do ponto de vista da produção de alimentos, da produção de água, né? Da conservação da biodiversidade, porque essas áreas são importantes corredores, né? E de se fazer justiça, né? Social a quem sempre viveu e a quem vive hoje nessas áreas, né? Que sempre foram excluídos, né? Da construção de políticas públicas. Então, nesse sentido, eu acho que o município de São Paulo acertou muito, né? Em colocar como zona rural. Existem, acho que revelar, né, entendo eu, que revelar esses espaços significa uma possibilidade de superação da dicotomia urbano-rural. E essa superação, ela pode trazer inúmeras, infinitas possibilidades, né, e inclusive possibilidades contra-hegemônicas, né, de produção de alimentos, de valorização de quem produz a água, e de circuitos curtos de comercialização de alimentos que são muito mais sustentáveis, né? É muito mais bacana, muito mais sustentável, muito mais barato, muito mais simples, né? Comprar alimento que vem de perto, né? Do que o que vem de longe, que são grandes transportes rodoviários, né? Uma logística muito complicada. Agora, por outro lado, isso também talvez não interesse, né? Não interesse para alguns setores. É muito mais possível, né, de iluminar e valorizar o protagonismo de quem produz alimentos nessas áreas, né, e de quem compra, como protagonista, sem precisar de tanto intermediário. Isso está acontecendo, né? Isso está sendo revelado, inclusive, pela pandemia, né? A ideia do nosso grupo aí é revelar essas ruralidades para poder mostrar, né, para a sociedade como elas são, né, o que acontece lá, e como isso precisa ser contemplado enquanto política pública. Como que vai ser? Não sei, não sabemos. A gente tem que avançar sobre essa dicotomia, mas eu não acho que a gente tenha que criar talvez uma terceira categoria, né? Não sei se é por aí, isso é só uma especulação aqui minha, né? Aqui no calor da emoção de falar desse assunto que eu gosto tanto. Falar sobre política pública no âmbito metropolitano é super fácil, porque não tem, né? Então, não existe, pelo menos não que eu saiba, nada muito conclusivo aí, nada sobre essas ruralidades no âmbito metropolitano. O que tem, o que eu sei, na construção do Plano de Desenvolvimento Integrado, né, PDUI, né, metropolitano, foram feitas várias oficinas. E nessas oficinas, quando feitas nos territórios, então, no sudoeste, no noroeste, ali no leste, região de Mogi, aparece muito essa questão da ruralidade. Mas ela não aparece no documento final. Pode tirar o slide. Avancei. Não, só deixa ele pequeno, minimizado. Né? Ok, tirar. Tá? E não tem, então, um olhar metropolitano. E é fundamental ter esse olhar metropolitano, né? Porque não é no município que nós vamos construir essas políticas públicas. Tem que ter políticas públicas integradas, né? O município de São Paulo criou zona rural no extremo sul. Do lado, o município de Embu-Guaçu não tem, né? E se eu olhar, eu estou andando de carro e olhando ali aquela paisagem, eu não sei se eu estou no município de Embu-Guaçu ou estou no município de São Paulo. Eu converso com uma agricultora de lá, eu não sei se ela está no município de São Paulo ou está no município de Embu-Guaçu. Que é muito semelhante.
Só que no tratamento da política pública é diferente, e isso teria que ser resolvido no âmbito metropolitano. Só que no âmbito metropolitano, a gente tem aí um buraco de políticas públicas, né? Sobretudo agora, mais recentemente, que a empresa de planejamento metropolitano, a Implaza, foi extinta, né? E ela que poderia fazer coisas tão importantes nesse momento. Se eu falo de produção de água, eu tenho que falar de metrópole, eu posso falar de município, né? É a mesma coisa para transportes, né? E nesse sentido, o plano, esse documento que eu falei, que eu nem sei se é livre ou plano, ele é bem incisivo, ele fala muito de transporte de uma forma muito interessante, ele fala de produção de água, fala também de conservação de biodiversidade, mas com um olhar muito mais conservacionista e pouco olhar para essa produção de alimentos e de serviços e de turismo e conservação de paisagens que são importantes para a metrópole. Disso se fala muito pouco, né? E aí eu penso que olhar para isso e colocar isso na política pública construir uma via de possibilidade de contenção da expansão urbana que não seja positiva, que não seja pelo não. Nós estamos assistindo um desmonte da fiscalização, que é uma coisa gigante, e não é de hoje, já vem há muito tempo, né? Então, não tem mais fiscalização, praticamente não tem mais fiscalização ambiental. Eu não acho que a fiscalização seja a grande solução, mas sim, ela deve existir, né? Quando existe crime ambiental, né, ele tem que ser cerceado, né? Derrubar a floresta não é o caso, não pode, né? Poluir água, jogar resíduos, fazer loteamento irregular também não. Mas, o que acontece? Acontece que o que está no limbo dá margem a esse tipo de coisa. E, ao contrário, se as políticas públicas olharem para esse rural metropolitano e para esse território de interface, e de fato derem incentivos a possibilidades interessantes de geração de renda, de produção, de manutenção, ou construção, ou resgate da dignidade das pessoas que vivem ali, do acesso a políticas públicas, do acesso à educação, do acesso à saúde, do acesso à comunicação, à cultura, à internet, né? Não é o rural atrasado que não pode ter nada, pelo contrário, não pode parcelar o solo menor que 20 mil metros, né? Mas não só pode, como deve, né? E isso tudo ainda fica muito, muito complicado, né? Então, de novo, eu penso que olhar para isso faz sentido também como uma estratégia que pode dar muito mais certo, né? De contenção da expansão urbana, de uma forma não impositiva, né? De uma forma boa. Não é pelo não, mas é pelo sim, né? Não é pelo não posso nada, mas pela possibilidade, né, de uso real, né, produtivo, sustentável, protagonismo comunitário, né, nessas áreas aí, nessas áreas que não podem ficar neste limbo, né? E aí, no município de São Paulo, nós temos algumas políticas públicas bem interessantes, né? E que também vêm sendo construídas, né? Eu queria que você mostrasse, Beth, eu acho que eu coloquei ele na segunda apresentação, um mapa que mostra a zona rural, mas pode passar esse que você tinha colocado, que tem os 3 mapinhas. Isso é bem legal a gente partir daí. Já vou colocar, estava com o microfone multado aqui. Deixa eu compartilhar. Estava tentando acompanhar aqui os comentários, porque durante a apresentação eu não consigo visualizar, né? Mas teve bastante interação. Que bom! Sim, o pessoal falando bastante aqui, na Zona Sul, sobre a questão da especulação, a questão do IPTU, as novas ruralidades. Vou colocar aqui. Tá. Não, o outro lá, o do mapinha. Isso, perfeito. Tá. Aqui, Lúcia. Vou falar um pouco das agriculturas de São Paulo, né?
para a gente poder falar de políticas públicas. Então, nesse primeiro mapa, que para mim ele está à esquerda, esse mais clarinho, que tem as duas represas, a Guarapiranga e a Billings, e uma série de pontinhos, né? Uhum. Esses pontinhos são, grosso modo, sem nenhuma exatidão, né? As áreas de agricultura, né? Que existem em São Paulo, né? Agora está sendo feito um cadastramento, muito recentemente, através do projeto Ligue os Pontos, foi feito um cadastramento só na zona rural, só no extremo sul, e que mostrou, se não me engano, 517 produtores e produtoras, e esse material vai estar disponível, inclusive aberto, né, no GeoSampa, na plataforma de dados referenciados de São Paulo, que se chama GeoSampa, e também foi lançado, isso já está disponível, um documento chamado Informe Urbano, que aí conta sobre essa realidade, que é uma realidade bem rural. Mas olhando aí para o município de São Paulo, então, para essas periferias onde existe agricultura, vou comparar com outro mapa, né, que é esse que está em vermelho, que é o mapa de vulnerabilidade social. Então, a gente não precisa dizer nada. Né? Onde que estão essas agriculturas? Estão os territórios mais vulneráveis. Né? E aí, vou olhar para o outro mapa, que é o mapa do Plano Municipal da Mata Atlântica, que mostra os remanescentes de Mata Atlântica aí nas suas diferentes fisionomias no município de São Paulo. E aí, de novo, eu não preciso explicar. Dá para ver a importância dessas áreas agrícolas, né? Enquanto possibilidades de geração de renda, de inclusão social, de construção de formas sustentáveis, e aí sustentável não é só ambientalmente, né? Sustentável é social, é econômico, é cultural, nesses territórios extremamente vulneráveis, que são territórios que abrigam os remanescentes de Mata Atlântica, que produzem água, que regulam o clima, né? Então, bom, esse é o recado, né? E aí estou falando só do município de São Paulo, porque não posso falar ainda da região metropolitana, né? Desconheço políticas públicas abrangentes, desconheço mapeamentos, né? Em breve, creio que estaremos podendo falar um pouco melhor disso. Aí, Beth, eu vou pedir para você passar para a nossa outra apresentação, que mostra mais foto mesmo. Deixa eu colocar. Isso. Tá. Pode passar mais um pouco, depois eu vou pedir para você voltar, vai descendo. Não tem um lá em cima? Não tem, né? O primeiro? O primeiro é esse aqui, Lu. Oh, meu Deus, eu tenho um lugar que eu tenho que mostrar a zona rural, não tá aí? Vamos procurar aqui, ó. Eu vou passando para você ver. Que imagem bonita. Não tem. Opa. Tá, não tem. Bom, eu não vou conseguir agora, eu acho, te mandar um mapa. Queria mostrar um mapa da zona rural. Você pode tentar me enviar aqui no WhatsApp, eu tento abrir. Eu posso tentar enviar, enquanto isso eu vou falando, né? Isso. Então, peraí, que eu vou fazer isso enquanto eu posso falar. Fica difícil, né, Lúcia? Ai, gente, as duas coisas ao mesmo tempo. As duas coisas ao mesmo tempo. Mas, enquanto isso, então, eu acho que eu posso até comentar o pessoal nos comentários, isso, pelo que eu li por cima, fazer um pouquinho de comentários, que daí é mais fácil para mim, enquanto eu procuro material. O pessoal comentou bastante sobre parelheiros, né? E eu vi uma questão ali falando sobre a questão da APA, né, dessa unidade de conservação, e a agricultura. Então, se você também puder falar um pouco sobre isso, né? A gente tem ali em Marcilac, por exemplo, uma região da APA e a região, algumas unidades agrícolas. Então, como é essa dinâmica, né? Como que é a floresta, a importância da floresta para esses pequenos agricultores, né? Esse trabalho da agricultura
para a questão da unidade de conservação. Então, como é esse diálogo, Lúcia, você com sua experiência técnica também, de conhecimento ali em Parelheiros e região, o que você pode dizer para a gente? Então, eu não entendi muito bem o sentido da pergunta, né? Eu não li a pergunta agora, só fui fazendo esse comentário, né? Pelos comentários. Bom, o que eu posso falar é que a região de Engenheiro Marcilac, né, que está dentro da área de proteção ambiental Capivari-Monos, e que é o maior remanescente, né, de Mata Atlântica, de floresta do município de São Paulo, e que produz água, e que é uma região que tem uma importância histórica grande, e ali existem áreas agrícolas, e que essas áreas agrícolas podem conviver perfeitamente com a proteção da biodiversidade, desde que, né? Desde que haja um planejamento, desde que haja capacitação, desde que essa agricultura seja uma agricultura de base agroecológica, né? E não uma agricultura que use agrotóxicos. E aí, nesse sentido, a proteção da floresta é fundamental para que seja possível essa agricultura de base agroecológica poder acontecer, né? Existem possibilidades também de sistemas agroflorestais. Em tudo é compatível. A agricultura familiar de base agroecológica com a proteção ambiental. Perfeito. Eu já sei o arquivo aqui, mas eu preciso colar ele no WhatsApp e não estou conseguindo. Isso, vai me enviando aqui, que aí a gente consegue abrir ele por aqui. Então, é importante essa sua fala, né, Lúcia? A gente tem que pensar na agroecologia como uma técnica, né, como um modo, né, do homem e a mulher do campo também trabalharem com a questão da produção dos alimentos de uma maneira muito mais ecológica, né, que agrega muito mais a natureza, né, a proteção desses ambientes, e respeitando, né, a questão da produção de água, a questão da floresta, dessa preservação desses espaços, que é muito importante para metrópole como um todo, né? E, sobretudo, também, a produção agroecológica, ela não diz respeito só à proteção ambiental, ela diz respeito a um modo de produção que respeite, sobretudo, as pessoas. Perfeito. Né? Que seja sustentável do ponto de vista ecológico, né? E também do ponto de vista social. Muito bem colocado, Lúcia. Tem mais algum comentário? Tem, eu vou até tirar aqui do compartilhamento de tela por enquanto, para poder apreciar os comentários, enquanto você procura o material. Deixa eu colocar aqui. Bom, então, o pessoal tem falado aqui da região de Parelheiros que sofre com essa questão do limbo, né? Sim. Deixa eu achar aqui as falas. Tem um pessoal também dando um oi, de Santa Catarina. Opa! Oi! Os grupos de estudos acadêmicos também, representados aqui. Que bom, depois eu vou poder olhar esses comentários, né? Sim, aí você também vem pessoalmente e dá aquela atenção pontual, né, que é sempre bem-vinda para tirar as dúvidas, para fazer também essa conexão. Acho que vou conhecer muita gente também. Com certeza, é sempre um momento para a gente conhecer e fazer essas relações, né? Sim. Acabei de mandar, Beth. Mandou, deixa eu ir procurando aqui. Agora, você está me vendo? Onde é que eu estou? Estou te vendo, ainda não vou achar aqui rapidamente seu arquivo. Tá, é só para a gente começar a falar disso, porque sem mapa não funciona, gente. É importante, eu acho que a gente fez essa pausa aqui para estruturar, porque é uma imagem que vai contemplar aí tua fala, então vale a pena a gente resgatá-la. Já estou baixando aqui, Lu.
Então, vamos lá. Agora vai. Muito bom. Obrigada àqueles que nos acompanham aqui, pela paciência. Um pouquinho de atrapalhação minha. Eu não estou muito acostumada, acho que muitos de nós, né? Que para dar uma aula de uma forma e pensa que uma live é uma coisa diferente, aí como eu vou fazer a apresentação, posso pôr figura, não posso, mas é isso. Nesse mapa, estão vendo aí uma área marrom e uma área cinza, né? Essa área que está em marrom é a área que foi considerada, recriada, delimitada como zona rural no plano diretor do município de São Paulo, que é 2014. Okay, tá. Então, isso foi um passo importante, inclusive, para que algumas coisas que estão acontecendo agora, né, pudessem estar acontecendo. Eu gosto muito de contar a história disso, porque tem uma história. Alguém falou aí das APAs, né? Foi com a criação da APA do Capivari Monos, ela é de 2001, mas a discussão dela começou em 1996. Que esse olhar para essa região da cidade, que até então não fazia nada parte da agenda de políticas públicas, quem trabalhou na prefeitura nessa época sabe que a gente usava um documento chamado MOC, que era o Mapa Oficial da Cidade. E quando chegava do Grajaú para frente, o MOC era branco, né? Era branco, gente, não tinha rua, não tinha nada, né? Então a gente pegava aquele encarte do guia mapográfico, e usava esse encarte, que tinha ali as estradas. Para o município de São Paulo, era como se não existisse. Por quê? É a área de proteção aos mananciais, eu não falei disso, mas é uma legislação estadual que para a proteção, né, dos mananciais de abastecimento. Então, tem uma série de restrições de uso e ocupação de solo que fazem todo sentido, né? E a prefeitura, então, meio que considerava lá a área de proteção aos mananciais. Então, era como se ali não existisse vida, não existissem paulistanos. Era muito interessante isso, né? E aí foi criado um sistema de fiscalização integrada, que era o Estado e a Prefeitura na defesa do meio ambiente, o SOS Mananciais. E no SOS Mananciais, a gente recebia denúncia. Eu fui trabalhar no SOS Mananciais. A gente recebia denúncia e a gente ia para o campo. E aí, indo para o campo, que fomos conhecer Marcilac, conhecer o Rio Capivari, conhecer o Bororé, onde está hoje a Coativa, conhecer a colônia, e falar, meu Deus do céu, como que não tem política pública para isso? Como que o município de São Paulo não olha para isso? É maravilhoso, é um potencial imenso. Assim, eu me lembro até hoje, vi o Rio Capivari pela primeira vez, falou, meu Deus do céu, isso está dentro de São Paulo, né? Numa área onde hoje é terra indígena. Naquela época, não. E aí, tivemos a oportunidade de colocar isso, né, em discussão no CADES, no Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, junto com a sociedade civil, com organizações da sociedade civil, e daí surgiu a área de proteção ambiental, a proposta da primeira APA municipal, que é a APA do Capivari Monos. Quem está em Marcilac sabe muito bem disso, né? E aí, enfim, elabora projeto de lei, vai para o campo, aprova projeto de lei na Câmara, foi aprovado em 2001, né? Mas nessa APA, na lei dela, está escrito proteger as características rurais do território, alguma coisa assim, né? E isso numa lei municipal. E aí, para criar o conselho da APA, que a APA tem um conselho gestor, começou a se fazer uma série de discussões nos territórios. E daí a questão da agricultura apareceu com força, né? Então, no Conselho da APA, começou a ser discutido isso. Ecoturismo, agricultura, possibilidades de atividades econômicas que possam ser conciliadas com a proteção desse território. E aí a agricultura convencional, que utiliza veneno, né, agrotóxico, ela não é compatível com a produção de água, mas a agricultura de base agroecológica, naquele tempo nem tinha esse nome, né, falava agricultura orgânica, Então começou essa discussão, e aí com a criação da subprefeitura de Parelheiros, aí eu já vou para 2003,
né, com a criação dessa subprefeitura e a sua coordenadoria de planejamento e desenvolvimento, né, eu tive a honra e o desafio, né, nunca trabalhei tanto na minha vida, ser coordenadora de desenvolvimento e planejamento de Parelheiros, então a gente herdar o legado do limbo, né, o que vinha da subprefeitura da Capela do Socorro, então muito processo de loteamento irregular, muita coisa que ficava meio que a escanteio. Então, eu falava assim, meu trabalho como coordenadora de planejamento e desenvolvimento é responder para o Ministério Público. Tudo que eu faço é para o promotor. E sobre urbanização, sobre loteamentos irregulares, e quando eu queria mesmo era olhar para essas possibilidades, né? De agricultura e de ecoturismo e de cultura, né, para essa cultura, para essa riqueza cultural que é esse extremo sul, que aí nós temos comunidade alemã, japonesa, indígena, muita gente que veio do Brasil inteiro para construir São Paulo e que hoje mora aí, né? Então essa riqueza tem que ser valorizada. E aí, com a criação da subprefeitura, já tinha um plano diretor estratégico de 2002, né, que não falava de zona rural, e os planos regionais estratégicos. Então, no plano regional estratégico de Parelheiros, existe um capítulo falado, um capítulo dizendo das atividades econômicas compatíveis com a proteção dos mananciais. Então, começa a falar de desenvolvimento rural, coisa que na época ninguém falava, e coloca a Casa de Agricultura de Parelheiros como projeto estratégico, né? E já começa a discutir, então, a criação de um polo de ecoturismo, que hoje existe o polo de ecoturismo de Parelheiros. E aí a ideia era fazer em Evangelista de Souza, quem conhece sabe, é uma área onde passa a ferrovia, onde existe uma estação, existe ainda, mas ela não é mais tão bonita, é uma estação muito bonita e que é porta de entrada para as cachoeiras e para as áreas mais interessantes, né, do ponto de vista de turismo de natureza que existem em Parelheiros. Então, foi no plano regional que foi aprovado em 2004, que aparece, então, um capítulo sobre agricultura, outro capítulo sobre ecoturismo, outro capítulo sobre saneamento rural, né? Coisas que não faziam parte da agenda. E aí começou a fazer parte da agenda. Então, a Casa da Agricultura foi efetivamente criada, e ela chama Casa da Agricultura Ecológica José Humberto Macedo Siqueira, em homenagem ao José Humberto, já falecido, um agricultor, liderança, grande formador aí de juventude, de agricultores na região, e que falava, nós temos que olhar para isso enquanto política pública, nós temos que olhar para isso enquanto política pública. Então, conseguimos colocar no plano diretor. E aí, também, a ideia da APA do Bororé também surgiu numa discussão que foi feita na Capela do Socorro para o plano diretor, plano regional estratégico da Capela. Tem uma APA do Capivari, uma coisa que está começando, uma que está dando certo, então vamos fazer aqui no Bororé também. E, de fato, a segunda APA surgiu disso, elas são contíguas, né? E as APAs são unidades de conservação de uso sustentável. Na própria ideia delas está a compatibilização da proteção ambiental com a melhoria da economia, da qualidade de vida local. Então, há que se buscar, né, possibilidades. E eu gosto muito de dizer isso porque não foi de ontem que nasceu zona rural, né? Não é uma coisa recente, é uma construção. E essa construção teve muitos atores e atrizes sociais importantíssimas. Muita gente que ainda está na região, gente que não está mais, muito jovem que entrou em contato com isso quando estava aí terminando o colégio e falando, puxa, eu achava que eu não tinha possibilidade de trabalhar aqui, mas eu tenho. Posso trabalhar com turismo, posso trabalhar com agricultura, né? E eu vejo essa moçada aí, e fico muito feliz, né, do pessoal de fato fazendo essas coisas. Quando que a gente já sonhava que já ter uma cooperativa, né, de agricultores, de produção de água, que fala cooperativa de água limpa, né, de produção orgânica e água limpa, e vendendo, e se estruturando, e fazendo. Então, toda essa história, ela tem que ser contada, eu acho que para dar o crédito a esse percurso, né, e as pessoas que tiveram ali, algumas ainda estão, né, algumas aqui estão me ouvindo, né, construindo
E isso até a gente chegar nessa ideia de zona rural. As APAs já falavam disso, né? E aí, durante toda essa discussão aí de agricultura nas APAs, em 2012 a gente fez um encontro grande de agricultura em Parelheiros, e estava já, o prefeito já tinha sido eleito, mas ainda não tinha tomado posse, e aí ali muitas coisas interessantes aconteceram, começar a conhecer muita gente, né, e começar a criar uma carta da agricultura de Parelheiros, e criar uma carta que apontasse para essas políticas públicas, né? E aí, quando o prefeito tomou posse e foi rever o plano diretor, né, então essas ideias já começaram a ser colocadas no plano diretor, e o plano diretor foi mandado para a Câmara. Quando ele foi mandado para a Câmara, ainda não tinha a zona rural. E aí houve uma grande mobilização. E essa mobilização também, né, principalmente, vou dizer, de agricultores e agricultoras que não eram contemplados pelas políticas de desenvolvimento rural do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque não estavam em área rural e queriam estar, e também com uma discussão mais de caráter ambientalista, né, mas de traçar uma linha definitiva para a expansão urbana. E isso também depende, claro, de fiscalização, não basta a gente desenhar no mapa, né? Mas para a proteção dos mananciais, para a proteção da biodiversidade, dos serviços ecossistêmicos que essa região passa, que essa região presta. E aí uma articulação muito importante chamada Plataforma pela Agricultura Orgânica no município de São Paulo, tinha várias reivindicações, eram aí 22 organizações não governamentais, né, que fizeram aí essa plataforma, que foi assinada por vários candidatos a prefeitos e a vereadores, e de fato esses vereadores, quando assumiram na Câmara, foram para cima de criar uma legislação que contemplasse o que a plataforma previa. Então, a recriação da zona rural está aí, e também, super importante, o projeto de lei, que virou lei, da agricultura, da merenda, alimentação escolar orgânica, né? E isso foi reivindicação da sociedade civil, né? Eu estava bem lá na Câmara nesse momento, né? E foi muito rico e muito criativo, e não pensei que foi fácil criar a zona rural, né? Podem imaginar que tem muita gente que não quer isso, né? E que falava, mas como assim, zona rural? Nós vamos retroceder no tempo, nós vamos retroceder na história, assim. Não, amigo, né? Vamos lá que eu vou te mostrar como é que é, né? Vai conversar com os agricultores e agricultoras, vai conversar com quem está operando a ecoturismo, vai conversar com o pessoal lá, né? Você vê se é atraso que o pessoal está querendo. E, de fato, eu acho que foi acertado, né? Ainda há muito o que fazer. São Paulo tem o Conselho de Desenvolvimento Rural Solidário e Sustentável por conta da zona rural. Eu sou conselheira lá pela RAPA, né? Já fui também conselheira pela Câmara Municipal, antes de me aposentar. E estamos construindo, já está pronto, só que ainda não foi lançado, o Plano de Desenvolvimento Rural Solidário e Sustentável, que coloca todas essas questões aí em um plano. Então, ele fala das agriculturas paulistanas, ele não fala só na zona rural, fala de conservação ambiental, fala de educação ambiental, fala de produção de medicinais, fala de orçamento, né? Fala, assim, de consolidar tudo isso que já existia, aquilo que precisa ser criado, em uma política pública. Inclusive, o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana de São Paulo, que é de 2004, que foi regulamentado, se não me engano, em 2010, e que está capenga, que está esquecido pela prefeitura, infelizmente. Então, nós no Conselho estamos falando isso. Esse plano já está pronto, ele já foi feito com inúmeras oficinas e discussões aí nos territórios, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Centro, e foi também discutido com as secretarias municipais, que são várias secretarias municipais que interagem, né? E aí só não foi lançado ainda, né? Pelo contexto da pandemia, a gente sabe que é difícil, mas faço aí meu apelo, aí falando enquanto conselheira, né, para que seja lançado, porque agora a prefeitura está começando a discutir orçamento, né? Então, que a gente use esse plano para reivindicar o orçamento. Ele tem que ser uma plataforma de reivindicação.
A recriação da zona rural e o conselho e o plano de desenvolvimento rural não é o fim da história, é o começo da história, né? É a partir daí que nós temos uma base para a construção de políticas públicas que levem em conta essas especificidades, né? E aí, ainda falando do município de São Paulo, aí, Beth, acho que pode colocar, nesse slide aí, nesse outro, aparece lá um monte de realidades de agriculturas paulistanas que eu quero mostrar um pouquinho para vocês, de como são diferentes, né? E de quão importante ter políticas públicas que atendam a essas diferentes especificidades. Isso, nós passamos aí mais de 2 anos, o Conselho foi criado em 2016, de verdade, né? Ele foi criado pelo plano diretor, mas ele foi implementado e tomou posse no finalzinho de 2016. São 3 anos e meio, e nesses 3 anos e meio, a gente dedicou a maior parte do tempo à construção desse plano de desenvolvimento rural solidário e sustentável. E essa tem que ser a nossa plataforma, né? E no município de São Paulo, essa pauta está acontecendo muitas coisas interessantes, né? O programa Ligue os Pontos, que eu falei no princípio, que fez todo esse cadastramento, que colocou a extensão rural na Casa da Agricultura, que está criando uma plataforma bem bacana que conecta produtor com consumidor, que chama SP Mais Rural, e muitas coisas legais, ele é fruto dessa construção de política pública, né? Só pôde São Paulo pleitear para a Bloomberg o prêmio porque ela recriou a zona rural, porque ela inseriu a obrigatoriedade de fornecimento de merenda orgânica, né? Progressivamente para os estudantes da rede municipal de educação. E isso não nasceu na cabeça iluminada de nenhuma pessoa. Isso nasceu de uma construção social, né? Que oportunamente, isso foi muito bacana, foi sim aproveitada para que se pleiteasse e se ganhasse esse prêmio, que está fazendo um trabalho muito legal. Sugiro para vocês, depois posso passar no link, quando eu for responder os comentários, olhar e conhecer esse informe urbano, que vai falar desses produtores que foram cadastrados, e muitas coisas muito interessantes que pouca gente sabe, né? É super importante iluminar, né? Iluminar essa área. E aí eu vou voltar lá, fazer um contraponto com a minha fala inicial, né? É importante a gente apontar a lanterna, é importante a gente iluminar, tirar do limbo, né? E aí eu estou falando de áreas rurais e de áreas periurbanas, né? E agora eu vou falar um pouquinho das agriculturas paulistanas, porque eu não falei, né, de agricultura urbana estritamente, né? Não é esse o objeto da minha pesquisa, mas o diálogo e a conexão entre essas agriculturas, sim. Então, aqui eu mostro um mapinha, né, que é aquele mapa que eu mostrei, que mostra as agriculturas com os pontinhos pretos, e na região central não tem nenhum pontinho preto, mas tem muitas hortas urbanas, que estão em vários lugares aí da cidade, né? Algumas com intenção de produção e venda mesmo, e algumas com intenção educativa ou regenerativa, são super importantes para manter a permeabilidade, e também para que... Eu penso muito nas crianças que nascem em São Paulo, né? Que têm oportunidade, ao visitar essas hortas, de entender que o alimento não nasce na prateleira do supermercado, né? E também se a gente pode levar lá para Parelheiros, para a gente entender que a água também não nasce na torneira, né? E podemos passar. Beth. Incrível. Lúcia, essa plataforma aqui, vamos supor, se alguém tem algum projeto de horta, ou trabalha com... Eles vão mostrando. Consegue inserir aqui no... Desculpa, gente, está em inglês, porque eu editei uma apresentação e acabei não conseguindo salvá-la direito como eu queria, muito atrapalhada com tecnologias, então está em inglês, né? Porque foi feito exatamente para o Ligue os Pontos, né? Muito legal. Até numa tentativa de que o Ligue olhasse para a cidade inteira e não só para a zona rural, né? Não conseguimos, em termos de cadastramento e extensão rural,
mas conseguimos que a plataforma que está sendo construída, que chama SP Mais Rural, que vai colocar todas as produtores, ela olha para a cidade inteira, não só para a zona rural. Deixa eu passar aqui. Aqui é a Zona Leste, né? Aí é um exemplo de agricultura periurbana, bem no extremo leste de São Paulo, né? Aí a horta da Vila Nancy, que faz parte da Associação de Agricultores da Zona Leste, que tem certificação orgânica, inclusive, né? E que está vendendo muito, que está produzindo muito, que tem trabalhos importantíssimos, que fizeram parcerias ali através das mulheres do grupo de agricultura urbana. Quem viu a outra live da Rapa viu que estão ali pertinho e que estão entregando cesta de verdura para quem precisa. Pode passar. Aqui é uma outra horta, né? A dona Sebastiana e seu Genival. Seu Genival já faleceu, né? E o Conselho reivindica que a Casa da Agricultura da Zona Leste, assim como a Casa da Agricultura da Zona Sul, chama Casa de Agricultura Ecológica José Humberto Macedo Siqueira, que é da Zona Leste, leva o nome do seu Genival, para a gente honrar aí, a memória dele. Que lindo. Tá? Aqui é uma outra horta, né? Também na Zona Leste, aí embaixo de um linhão. E essa é uma situação bastante comum, né? De produção de alimentos sobre essas linhas. Então, estou mostrando como é diferente, né? Daquilo que a gente vê em Parelheiros. Não é mais nem menos importante, é só diferente. Pode passar. Aqui também, né? A dona Terezinha aí, do Sabor da Vitória, também da AZL, que é uma super liderança bacana na região. Pode passar. Aqui é na Zona Norte, no Jardim Damasceno, onde existe uma área grande de suinocultura. Uma série de problemas ambientais que precisam ser sanados. Isso também faz parte da política pública. Isso é uma produção tradicional da região, né? E aí tem gente que fica de cabelo em pé, ai meu Deus, mas vai criar porco, né? É possível criar porco e não jogar esgoto no córrego, né? Ter um tratamento adequado dos resíduos, né? Então, isso também faz parte dessa construção aí de política pública. Fica no Jardim Damasceno, lá na beira do Parque Estadual da Cantareira. Pode passar. Perfeito. Aqui também no extremo oeste, né? Ali perto do Jaraguá, divisa com Cajamar, o assentamento da Comuna da Terra, né? Do MST, um dos três que existe na região metropolitana de São Paulo, que também tem um trabalho forte de produção de alimentos. Pode passar. Aqui é um exemplo de agricultura mais urbana, aí, né? De caráter beneficente. Aqui a Vila Nova Esperança, o extremo oeste. Essa é uma horta muito bacana, grande, que está numa comunidade, né? Numa área que fica do lado de um parque chamado Parque Jequitibá, antiga Fazenda Tiso, divisa de São Paulo, Osasco e Cotia. Então, essa área, esse pessoal que vive aí, sofreu muito, né? E sofre muito por conta de pressões de ambientalistas que foram acolhidos, né, pelo Ministério Público do Meio Ambiente, há um tempo atrás, para tirar esse pessoal dali. Porque essa é uma área da CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. E essa área foi transformada no Parque Tiso, que é esse parque que é um remanescente de mata super bonito. E do lado existe essa área, né? E só no plano diretor de 2014 que ela foi colocada como zona especial de interesse social, garantindo a permanência dessas famílias, que estão trabalhando com saneamento adequado, estão batalhando aí por possibilidades de uma vida mais sustentável na cidade, e tem essa horta que está alimentando essa comunidade nos tempos de pandemia. Esse é um trabalho fantástico. Fantástico. Né? A Lia Esperança, da Vila Nova Esperança, se alguém quiser procurar, trabalho fantástico, mesmo.
sabe? Muito legal, um contraste, né? Correndo todas as ruas e vendo quem precisa de comida, e produzindo, e cozinhando, e dando essas comidas. Aqui já é Parelheiros, né? Então, daí é o Ernesto, né? Oyama, que é um produtor certificado, que faz parte da cooperativa, da Cooperapas. Pode passar. E aqui também é a dona Massui, que produz morango, né? Ali perto da represa Billings, lá perto da Ecoativa, né? E do Bororé. E aí ela chama Massui Shirazawa, e os Shirazawa são produtores tradicionais e grandes e convencionais da região, né? E ela ali conseguiu sua certificação orgânica, né? E aos pouquinhos vai convencendo os irmãos que plantar orgânico dá certo. Que legal. Pode passar. Aqui é a Valéria, né, da Cooperapas, que também tem um trabalho lindo, inclusive com alimentação também. Ela está aí criando um restaurante escola, né? A Valéria já foi presidente da Cooperapas, e eu acho que é uma liderança aí do pessoal de Parelheiros. Valéria, se você estiver me ouvindo, estou te mandando um grande abraço. Se você não estiver, eu estou te mandando um abraço também, para você e para a Vânia. Pode passar. Aí já é um exemplo de horta urbana, no bairro da Saúde, a Horta da Saúde. Muito massa. Pode passar. E aqui a Horta das Flores, na Moca, que na verdade está passando por um perrengue. É possível que essa horta não permaneça, porque esse terreno, que era um terreno cedido pela prefeitura e cedido informalmente, é um dos terrenos que foi... eu não sei se é vendido, tecnicamente a gente chama desafetado, né? Ou deixado de ser público. É isso que significa desafetado, para poder abrigar um empreendimento. Então, essa horta tem que sair daí, existe uma petição, existe um abaixo-assinado, e aí, voltando à política pública, é preciso pontuar que uma política pública para as agriculturas paulistanas, isso também está no Plano de Desenvolvimento Rural Solidário e Sustentável, ela tem que tratar da questão da segurança jurídica dessas áreas, né? Então, aí nesse guarda-chuva de segurança jurídica, está tanto a regularização fundiária, né, sobretudo das áreas mais ao sul, aí de Parelheiros, como também instrumentos que garantam a permanência de territórios, né, ainda que possam ser temporários, né? Por que não pensar num incentivo para que quem tem um terreno numa área urbana e está especulando com esse terreno legitimamente, estou esperando ver como o preço da terra aumentar aí para eu vender, né? Enquanto eu não faço isso, eu faço, por exemplo, um estacionamento de automóveis, que tem muitos, né? Então, vira estacionamento, coloca pedrinha no terreno quando não impermeabiliza e faz o estacionamento. Por que não haver um incentivo para que esses terrenos pudessem ser ocupados para a produção de alimentos? Mesmo que temporariamente. Um contrato temporário, por tanto tempo, né? Quem está debaixo dos linhões, a gente mostrou, esses linhões hoje são geridos pela Enel, né? Que é a companhia que cuida da eletricidade, e que também não tem um instrumento que garanta essas hortas. Então, tudo isso é muito mal parado na política pública, né? Se não tem um instrumento, muitas vezes os acordos são feitos de boca, né? Na boa vontade, no voluntarismo do então gestor dessas áreas. Daí muda o gestor, né? Daí a empresa é vendida para uma multinacional italiana, né? Então, precisamos construir instrumentos dentro da política pública. Precisamos construir instrumentos também para permitir, quando for o caso, hortas urbanas nas praças, como é o caso da Horta das Corujas, que é a próxima slide aí. Isso. Na Vila Madalena, que é uma horta que recuperou um curso d'água, né, que passa aí nessa Praça das Corujas. E ali, essa horta está na praça. Existem outras hortas que tentaram se colocar em praças e não conseguiram, porque daí a prefeitura não tem um instrumento para dizer se sim ou não, né? Só para não deixar passar barato, né? Existe uma lei que chama Lei da Gestão Participativa de Praças. Essa lei é de 2016, né?
e também foi fruto de reivindicação da comunidade. E essa lei permite que existam comitês que cuidem das praças, são informais, voluntários, e permite que existam hortas nas praças, e até dá a letra para a prefeitura permitir isso. Só que essa lei não foi regulamentada. Então, quando alguém faz uma horta na praça, ou é porque a subprefeitura acha bacana e deixa, ou então não faz, né? Ou então corre o risco de ter a sua horta aí destruída quando vão fazer a conservação da área verde, passa com a roçadeira em cima. Por quê? Porque não está lá, a prefeitura, que ela não sabe como fazer para formalizar. Então, esses instrumentos precisam ser criados, né? Eu sou servidora pública, fui servidora pública por muitos anos, e sei que se a gente não tiver a formalização, também a coisa não vira. Não dá para ficar só na intenção. Então, a gente também prevê isso no nosso plano de desenvolvimento rural solidário e sustentável. E pode passar, vamos ver se tem mais algum. Aqui é o Centro Cultural São Paulo, né? É uma horta também, que tem uma finalidade educativa, hein, muito bacana, e que também passou já por dificuldades quanto à sua manutenção no Centro Cultural. Porque é como se as hortas urbanas não tivessem um lugar, né? Um lugar dentro da política pública que dissesse, olha, a horta urbana pode, mas é dessa forma, tem que fazer uma reivindicação, um requerimento para fulano na secretaria X, né? Que fulano? Em que secretaria? Né? Não sabemos, né? Então, precisa ter política pública, tanto para as ruralidades metropolitanas, como também para as áreas urbanas. Esse é um desafio do Conselho de Desenvolvimento Rural, e aí o meu desafio aí, enquanto pesquisadora, não sou mais servidora pública, né? Enquanto ativista aí na RAPA, lutar para que exista segurança jurídica, para que essas hortas e agriculturas permaneçam e cresçam, né? E adquiram cada vez mais importância na política pública. E como pesquisadora, meu desafio é olhar para esses lugares com a lente da ciência, né? As ruralidades metropolitanas e espaços de interface para, de fato, caracterizá-los, de fato, mostrar como eles são, como são as suas diferenças, se existem, se é tudo igual, eu vou dizer, não é, né? Mas existem categorias aí que possam ser criadas e que possa, assim, subsidiar política pública, né? Política pública essa, que tem que estar, né? Aí eu estou falando do município de São Paulo, tem que estar em algum lugar, né? Tudo que eu falei hoje faz parte de uma pauta, né? E essa pauta, ela é fragmentada dentro da prefeitura. Então, a parte de desenvolvimento rural tem o Conselho de Desenvolvimento Rural Solidário e Sustentável, que está abrigado dentro da Secretaria do Trabalho. Porém, as casas da agricultura não estão na Secretaria do Trabalho, elas foram para a Secretaria da Subprefeitura. Então, para começar, já é difícil saber, né, onde que está o responsável ou a responsável por isso ou por aquilo, né? E a parte de desenvolvimento rural, embora o Conselho esteja na Secretaria do Trabalho, dialoga muito com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é onde está o Ligue os Pontos, o projeto da Bloomberg, é quem faz o mapeamento. Então, no mínimo, 3 secretarias, né, para uma pauta que é importantíssima, e talvez fosse o caso de, aí numa próxima administração, colocar isso em um lugar, né, que pudesse ter um lugar certo, né? Eu penso que na prefeitura, se não tiver lugar, é difícil de existir. E se não tiver orçamento, é impossível, né? E o orçamento da prefeitura, ele é colocado em caixinhas, né? Então, agora está sendo feito orçamento. E aí o Plano de Desenvolvimento Rural tem lá um monte de coisas que precisam ser reivindicadas, mas ele ainda não foi lançado. E aí, então, onde que vai estar a caixinha do apoio às hortas urbanas? Ela vai estar em qual secretaria? A caixinha eu estou chamando a dotação orçamentária, né? Que é o dinheiro, né?
É a fatia do orçamento que vai servir para isso. É preciso que esteja em algum lugar e é preciso que seja público e que seja acompanhado pela sociedade civil. Quanto de dinheiro tem? Quanto foi gasto? Se não foi gasto, por que é que não foi gasto? Né? Precisamos criar um instrumento para a segurança jurídica? Sim. Com quem? Quem é o interlocutor? Né? Então, construção de política pública passa também por aí. Né? São Paulo tem coisas muito interessantes. Né? Saiu recentemente aí um artigo sobre o Canadá e sobre a importância da agricultura urbana. Eu não li, mas acho que é em Montreal, é bem recente. E como isso está tomando muita importância. São Paulo podia sair na frente. Tem muita coisa bacana acontecendo em São Paulo, mas precisa ser transformado em política pública. E o que acontece no município de São Paulo reverbera para toda a região metropolitana. São Paulo é um farol, para o bem ou para o mal. Né? O que a gente faz aqui reverbera nos municípios vizinhos. Então, vamos continuar aí trabalhando. Aí agradeço aí meus colegas do conselho que estão assistindo, o pessoal da prefeitura, mulherada da Rapa, salve mulherada da Rapa. Vamos continuar construindo aí essas políticas públicas. Bacana, Lúcia. Pontual, importante, né? Esse diálogo, tanto interno como externo. A sociedade civil tem que ficar atenta e cobrar, né, para que as políticas públicas se tornem realidade e tenha uma base, né, para estruturar essas hortas, possibilitar maiores iniciativas como essa. Então, muito bacana. Deixa eu ver aqui se tem mais imagem. Acho que foi a última. A gente, Lúcia, passou já de 1 hora. Uau! Estamos agora, acho que com 1h30, mais ou menos, né? 1h40 de live. Tem muitas interações aqui. Né? Conforme eu também estou vendo aqui, controlando os slides, não consigo ver as interações do pessoal. Então, aí eu gostaria de saber aí contigo, se você, Lúcia, poderia depois vir e interagir com o pessoal pontualmente, porque eu acho que a gente não vai dar conta de contemplar todas as falas, todas as interações, né? Os internautas me desculpem, mas por conta do tempo, porque daqui a pouco a gente vai ter uma outra live também, marcada para 6, mas não sei, Lúcia, o que você prefere? Você poderia entrar na sequência para ir respondendo e interagindo com o pessoal? Claro, posso entrar, assim, eu digo, você vai responder no link, né? É isso? Isso, entrar na página do Facebook, depois com o seu perfil, aí passar o seu contato. A gente também tem um link de feedback que a Rosana colocou aqui nos comentários, para o pessoal dar um feedback dessa atividade, sugerir outras também, que são muito importantes para a gente. E o pessoal estava perguntando, você vê, tem muita informação aqui. Ixi. Bastante coisa. Aqui, uma fala aqui da Rosana, querida, sobre Parelheiros, né? O trabalho de anos de vocês estão abrindo grandes oportunidades aos jovens aqui de Parelheiros. Lá daquele teu comentário, né? Do polo ecoturístico, das unidades de conservação, né? Da delimitação, de ser rural. Então, como isso abriu também possibilidades para a juventude dessa região, né? Os parques naturais. E da Escola de Agroecologia, né? Eu não falei dela. A Escola de Agroecologia foi recém-criada, né? E é importantíssimo. Isso também é uma reivindicação aí de muito tempo, né? E também está no plano, e também tem que ter orçamento, parcerias. A Escola de Agroecologia é importantíssima. Ela, dentro em breve, eu creio que poderemos frequentar a Escola de Agroecologia fisicamente. Que legal, isso é muito importante. Né, aqui um comentário da Edilene, né? Encantada com todos esses conhecimentos aqui apresentados. Sou uma mini produtora urbana através dessa live, agregando pelo menos mais horizontes às minhas angústias. Muito obrigada, parabéns. Legal, Edilene. E eu vou te responder também no privado, né? Se você tiver interesse, você conta um pouco como é essa sua produção, você se apresenta como mini produtora urbana e vem com a gente para a rede de mulheres. Olá. Muitas trocas possíveis, né? Muitas possibilidades aí. Aqui a Vera Vilela, né?
Ela está falando dos projetos de lei orçamentários, né? Como essa questão está aparecendo nesse projeto de lei orçamentária que vem sendo discutido. Você falou um pouquinho sobre isso, Lúcia, não sei se você quer pincelar ou depois responder. É importante responder para a Vera, né? A Vera, para quem não sabe, a Vera é presidenta, Vera, do Comusan, né, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, e a gente trabalha muito juntos, temos nos aproximado bastante. Então, o que a gente fez, enquanto Rapa e enquanto cidadã, foi colocar essas reivindicações, né, no processo de escuta, que terminou dia 31. Agora, no Conselho, nós estamos redigindo um documento que a gente vai... nós estamos olhando para aquilo que a gente coloca como prioritário no plano de desenvolvimento rural solidário e sustentável, embora ele não tenha sido lançado oficialmente pela Prefeitura, e eu juro que eu não sei porquê, né, a gente está usando esse documento como guia. E vamos colocar a nossa reivindicação orçamentária e mandar por ofício, estamos dialogando com a Secretaria de Governo, e aí, com base nessas orientações que a gente colocar para o Executivo, a gente vai usar isso, né, para continuar acompanhando esse processo, quando ele for para o Legislativo, o que o Executivo de fato colocou no orçamento, né? Eu defendo, isso eu sei que é uma coisa difícil, que exista um orçamento específico com um nome, né? Com um nome, não uma coisa assim genérica, dentro da Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional, que é onde está o Comusan também, mas sim caixinha específica mesmo, para a Casa da Agricultura. Quanto tem de dinheiro para a Casa da Agricultura da Zona Sul? Quanto tem dinheiro para a Casa da Agricultura da Zona Leste? Né? O Liga os Pontos vai acabar. Essa equipe maravilhosa de extensionistas que está trabalhando lá na Casa da Agricultura vai embora. Né? Vai embora porque o projeto acabou. Quem vai pagar esse pessoal? Né? Como a gente não, né? Então, mas uma hora vai acabar, né? É um projeto, tem final, começo, né? meio e fim. Isso Exatamente. Não substitui a ação pública. Ele mas complementa. Uns bons frutos aí, né? Então, sim, o que já tem mostrado, inclusive alguém comentou aqui sobre que esse estudo vai logo em breve ser exposto aqui num site, então está aqui nos comentários mesmo, o resultado desse estudo do Liga os Pontos, então muito importante, muito rico, mas e aí, né? É um projeto que... Sim, o que a gente faz com isso, como sociedade? Né? Então, se a Casa da Agricultura de Parelheiros tiver lá a sua caixinha, ainda que seja pouco dinheiro, né? Mas eu já tenho uma base de saber onde é que ele foi, onde é que está, como é que está sendo usado, e a gente vai reivindicar. Olha, em 2021 a gente teve, sei lá, X milhões de reais. Para 2022 nós vamos querer 3X milhões de reais. Assim faz, por exemplo, o pessoal da cultura, né? Que criou uma pauta única que queremos 2% do orçamento municipal para a cultura. Aí lá dentro da Secretaria da Cultura tem um monte de caixinha. Tem a caixinha da dança, tem a caixinha do teatro, tem a caixinha da música, tem a caixinha das ações locais, mas nós queremos 2%. E tendo essas caixinhas, é possível para os movimentos, para a sociedade civil, para a militância, acompanhar como é que esse dinheiro está sendo gasto, se está sendo gasto, se não está sendo gasto, se ficou congelado, por quê, onde foi parar. Isso é cidadania. Sim. Nós temos todos esses elementos para ter essa transparência, né, que acho que só vai fazer bem. Inclusive, é para ajudar a prefeitura. Né? Perfeito, né? A sociedade tem que acompanhar e participar. A gente sempre reitera isso porque faz parte, né? Quando a gente entra nessas discussões técnicas, das políticas públicas, a sociedade faz parte desse processo, então é muito importante tomar esses espaços para si. Aqui, o Francisco reforçou a questão da segurança jurídica que você comentou também, né, para regulamentar essa questão, a lei da gestão, para a gente ter perto essa lei orçamentária, essas políticas públicas, né? Então, o Maurício também, eu acredito que o Maurício é gestor de uma das áreas, ele agradeceu a apresentação, né? Então, falou de uma apresentação junto com a APA Bororé Colônio e com a Capoeira e Monos, quem sabe, né? E aí, Maurício, deixo aqui meu convite, claro, vamos entrar em contato, inclusive estou para entrar em contato com vocês, das APAs, né, para marcarmos algum projeto, algum de atividade, para vocês falarem um pouquinho dessas unidades de conservação tão importantes, né, Lúcia? O assunto nunca se esgota, né?
pelo contrário. Nunca se esgota. Acho que seria interessante fazer uma live sobre as APAs, de repente, com os gestores, se eles toparem, né? Tem tanta coisa para ser dita, e essa estrutura aí que permite, do TEA, que permite que a gente faça isso sem sair de casa, né? Mesmo porque não podemos sair de casa. Sim, então as lives estão aí para isso, a gente está aprendendo com elas, né? Aqui, né, a Raíssa, né, colocou uma que foi maravilhosa, agradecendo muitas pessoas contentes, né, com a sua aula. Que a Raíssa é minha colega de doutorado. Olha só. Ela é da UFBC, lá do PGT também, entendeu? Não vale rasgação de seda. Mas tem, né? É sempre assim. Tem, ela é maravilhosa. Raíssa é arquiteta urbanista, e muito bacana, trabalha com ecologia política, muito legal. Aqui, né, a Vera Vilela também fala da segurança alimentar, né? A área de segurança alimentar institucional, que está abrigando as questões da agricultura urbana. Interessante porque caracteriza-se pela intersetorialidade, precisamos acompanhar de perto para não se perder. Então, no orçamento, né, na consulta, foi lá que a gente colocou nossas reivindicações. Foi nessa área de segurança alimentar. Só que essa área também, dentro da prefeitura, era fragmentada. Então, você tem razão, a gente precisa acompanhar de perto para saber depois onde isso foi parar, né? Porque o mundo funciona de forma transversal, mas a prefeitura não funciona de forma transversal, infelizmente. Enfim, muitas aqui, o Jorge, parabéns, Lúcia, né, falando um pouquinho aqui da importância dos temas abordados. Legal, Jorge. Jorge também, companheiro aí da Mater. A Gabi falou aqui sobre a questão da plataforma que a gente tinha da Sampa Mais Rural. Isso, então vai ser lançado em breve. Super passo. E aí nós precisamos prever orçamento para que quem vai operar essa plataforma depois que eu ligue os pontos. A plataforma tive a oportunidade de ver um pouco a construção dela, né? Porque dentro do Conselho Rural a gente tem um grupo que acompanha o Ligue os Pontos. E é um negócio fantástico, maravilhoso, sensacional, e parabéns à equipe, que é um pessoal muito capaz, que está construindo. Então, isso daí é da sociedade, né? Depois que acabar o projeto Ligue os Pontos, tem que estar em algum lugar da prefeitura. Tem que ter gente boa para operar isso daí. Aí é legal, porque dá para qualquer pessoa ver aonde são produzidos alimentos. Então, é uma conexão mesmo, sabe? É o Ligue os Pontos. Que legal. Aqui o Márcio, falando né, que é essencial para a produção de políticas públicas a visão regionalizada, né, você mostrou os mapas, né, Lúcia? De fato, muitos dos problemas enfrentados, especialmente as questões ambientais, não respeitam os limites políticos dos municípios, trata-se de algo maior. Legal, concordo. Deixa eu me ver aqui também. Aqui já foi. Ai, meu Deus. A Vera, Aqui de novo a Gabriela. Legal. A Gabriela já deixou o link. Obrigada, Gabriela. Sobre o link. Muito bem. Eu ia colocar, não preciso mais. Muito legal. Bom, é isso, né? Opa, vamos, Vera. Só marcar. Falou do conselho. Enfim, tem muitas questões aqui. E, pessoal, desculpa não contemplar todos, né? Porque, de fato, tem muitos comentários, muitas interações aqui aparecendo para mim. Peço desculpa por ter pulado, se eu não contemplei a fala de todo mundo, mas acho que a Lúcia, posteriormente, vai pegar um tempo para responder pontualmente um a um, conversar e debater. Ela trouxe um pouquinho do conhecimento dela, conhecimento tanto como do ponto de vista de gestora, né, da prefeitura que ela já foi, como especialista, né, se formando na questão né, desse ponto de vista científico, né, sobre a questão do rural, do urbano, né, e ruralidades metropolitanas, que é muito importante trazer esse conceito, e ao ponto de vista das políticas públicas, né, como esses conceitos alimentam e fomentam essas possibilidades, né, do planejamento regional. Então, Lúcia, gostaria de agradecer muito sua presença,
né, falar para o pessoal, agradecer também a todos que estão aqui até agora, todos e todas aqui, a gente tem muitas visualizações, e, enfim, depois dá uma atenção especial para o pessoal. Quem tiver interesse, responde lá nosso feedback para a gente ir melhorando a qualidade das informações. Daqui a pouco, daqui 1h06, a gente vai ter uma outra live sobre vendas online, também muito, muito legal. As atividades da DeSampa tá aí para fomentar o microempreendedor. Né? Aqui, quem for MEI, né? Quem tiver alguma dúvida de MEI, também entrar em contato aqui com a DeSampa, com a Jess, para que tirar suas dúvidas. Então, a DeSampa, nesse momento também, que a gente está de quarentena, ela está com um atendimento remoto. Então, pessoal, tendo dúvidas, entre em contato aqui com a DeSampa. Eu acho que é isso, Lúcia. Eu acho que se a gente tivesse, assim, se deixasse rolar, ia mais 1 hora, 2 horas. Com certeza, você entendeu? O tema não ia se esgotar mesmo, porque... Você deixa eu falar, entendeu? Eu falo muito. Não, mas muito bom. Não achei, não. Achei que você conversar. Deu uma aula muito interessante, muito legal, a gente poder... Muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez. Imagina, eu que fico muito feliz, viu, Lúcia? E agradecer aos internautas aí, né, que tem muitas perguntas e muitas interações, é super bacana. Vou me dedicar para responder um a um a todos vocês. E obrigada aí pela atenção. Muito obrigada. Legal, Lúcia. Então, pessoal que está acompanhando, logo em breve, Lúcia vai dar uma entradinha aqui para responder a todos e todas. Lúcia, maravilhosa. Depois a gente costura um pouquinho mais sobre o assunto, sobre o TEIA, sobre o parelheiro. Tá bom? Então, é só você colocar no End Broadcast aí, né, o Live Studio. Também vou encerrar aqui. Pessoal, obrigada. Até uma próxima. Daqui a pouco tem mais uma live. Ué, onde eu coloco isso aqui? Eu acho que é Live Studio. Live Studio. Tchau, pessoal.